Você está no Primus Nexus, o lugar onde a disciplina encontra a mente forte. Se quer evoluir, fique. Existe um conceito fundamental, um conceito que pode mudar absolutamente tudo, um conceito que você precisa integrar ao seu DNA, gravar na sua medula, transformar em instinto. Você não é o fluxo de pensamentos que atravessa sua cabeça. Pare e pense comigo agora. Neste exato momento, enquanto você me escuta, existem pensamentos passando. Alguns concordam, alguns discordam. Alguns se distraem, alguns julgam, alguns planejam o jantar. Mas você não é nenhum deles. Você não é a voz que te diz que você não é bom o suficiente. Aquela voz familiar, aquela que você conhece desde criança, aquela que sussurra nos momentos de decisão. Você vai fracassar. Não tenta, vai dar errado. Quem você pensa que é? Você não é essa voz. Você não é a voz que te diz que nunca vai conseguir, que é tarde demais, que faltam recursos, que falta talento, que falta sorte, que falta tudo. Você não é essa voz. Você é quem ouve essa voz. Você é quem observa essa voz. É a consciência por trás do ruído. É o espaço silencioso entre um pensamento e outro. É a testemunha imóvel do filme da sua mente. É o observador que nunca muda, enquanto os pensamentos vêm e vão, como nuvens no céu. Elas passam, algumas escuras, algumas claras, algumas ameaçam tempestade, algumas trazem alívio, mas o céu continua lá, imutável, presente, testemunhando, como ondas no oceano. Elas surgem, crescem, quebram, desaparecem, mas o oceano continua, profundo, silencioso, infinito. Você é o céu, não as nuvens. Você é o oceano, não as ondas. Você é a consciência, não os pensamentos. Mas quase ninguém entende essa distinção vital. Quase ninguém. E por isso sofrem tanto. E por isso vivem tão pequenos. E por isso morrem sem ter vivido. As pessoas se identificam completamente com cada pensamento que surge, como se fossem donas de cada vento que sopra, como se fossem responsáveis por cada nuvem que passa, como se cada pensamento fosse uma verdade absoluta, uma ordem, uma sentença, uma definição de quem são. Acreditam em cada mentira que a mente produz. Acreditam quando a mente diz, você é um fracasso. Acreditam quando a mente diz, ninguém gosta de você. Acreditam quando a mente diz, é melhor nem tentar. Acreditam em cada impulso, em cada dúvida, em cada medo irracional. E por isso sofrem. Sofrem por problemas que elas mesmas criaram. Sofrem por antecipação, imaginando cenários terríveis que nunca vão acontecer, gastando energia com monstros que existem apenas na cabeça, sofrendo hoje pelo que pode dar errado amanhã. Sofrem por memórias, revivendo dores antigas, relerando feridas que já deveriam ter cicatrizado, dando poder a fantasmas do passado, que não podem mais fazer nada, a não ser o poder que você entrega a eles. Sofrem por cenários imaginários, construindo castelos de areia, e depois chorando quando a maré sobe. Problemas que não existem, dores que não são reais, sofrimentos fabricados pela própria mente, tornam-se escravas de emoções passageiras, reféns de sentimentos voláteis, prisioneiras de neuroses infundadas. Uma palavra atravessa o dia, um olhar estraga a semana, uma crítica destrói o mês. Entregaram o controle da própria vida para qualquer vento que sopra. Os estoicos faziam diferente, muito diferente. Eles eram cientistas da própria mente, pesquisadores incansáveis do próprio funcionamento psicológico, laboratório aberto 24 horas por dia, sujeito e pesquisador no mesmo corpo. Eles observavam o pensamento surgir como uma onda no oceano. Observavam sem se apegar. Observavam sem se identificar. Observavam como quem vê o mar da janela, sem se molhar, sem ser arrastado, apenas observando.
Observavam sua origem. De onde veio esse pensamento? Foi uma percepção real? Foi uma interpretação distorcida? Foi algo que alguém disse? Foi um medo antigo ressuscitado? Foi apenas cansaço ou fome? Observavam sua forma. Esse pensamento é claro ou confuso? É útil ou atrapalha? Me aproxima ou me afasta de onde quero chegar? Me fortalece ou me enfraquece? Me ajuda a agir ou me paralisa? Observavam sua força. Esse pensamento veio como um furacão, ou como uma brisa leve. Vai passar rápido, ou veio para ficar? Precisa de atenção, ou posso deixar ir? E então, e somente então, depois dessa análise rigorosa, depois dessa dissecação cirúrgica, eles escolhiam como reagir, e essa escolha, essa pausa, esse intervalo, entre o estímulo e a resposta, é o que define o homem livre do homem comum. É o espaço onde habita a liberdade humana. É o território da dignidade. É o reino da escolha consciente. O único lugar onde ninguém pode te controlar. O único espaço verdadeiramente seu. Porque entre qualquer evento externo e sua reação a ele, existe um intervalo. Pequeno, quase imperceptível, mas existe. Milissegundos, nanosegundos, mas existe. E nesse intervalo, você pode escolher. Pode escolher reagir como um animal. No reflexo, no automático, no piloto, sem pensar, apenas repetindo padrões antigos. Ou pode escolher responder como um ser humano consciente, com pausa, com análise, com sabedoria, com escolha genuína, com liberdade real. Essa escolha mudava absolutamente tudo. No campo de batalha da vida, quando alguém insultava um estoico, ele não era automaticamente ofendido. Ele escolhia, ele pausava, ele decidia. Alguém te xingou? Sim, palavras foram ditas. Você foi ofendido? Isso depende. Depende do quê? De mim, da minha escolha. Como ensinava Epicteto, o escravo que se tornou mestre, o homem acorrentado que ensinava liberdade. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre as coisas. Pense nisso. Alguém te xinga. Isso é apenas ar em movimento, vibrações sonoras, moléculas em deslocamento, física pura, nada mais. A ofensa não está nas palavras, está na sua interpretação, está no significado que você atribui, está na história que você conta para si mesmo. Ele me chamou de X, isso significa que Y, e você sofre com Y, não com X. Se você não der consentimento, não há ofensa. Se você não aceitar o presente, ele volta para quem tentou dar. Se você não comprar a briga, o inimigo luta sozinho. Quando algo dava errado, o estoico não entrava em desespero. Ele analisava, ele dissecava, ele perguntava: isso estava sob meu controle ou não? Essa pergunta, essa simples pergunta, resolvia 90% das angústias humanas. 90%. Se estava sob meu controle, por que não fiz melhor? Por que não me preparei mais? Por que não agi diferente? Assuma a responsabilidade. Aprenda, melhore, avance. Se não estava sob meu controle, por que me preocupar? Por que sofrer? Por que gastar energia com o que não posso mudar? O vento sopra, a chuva cai, o outro age, a vida acontece, e você apenas escolhe como responder. Essa pergunta simples, essa ferramenta brutal, essa lâmina afiada, está sob meu controle? Usa ela hoje, usa ela agora, usa ela sempre. A mente humana produz cerca de 60 mil pensamentos por dia. 60 mil, um número absurdo, uma enxurrada constante, um dilúvio ininterrupto. A esmagadora maioria é repetição do dia anterior. 95%. Os mesmos pensamentos, os mesmos medos, as mesmas preocupações, os mesmos julgamentos, rodando em círculos, como leões em cativeiro, andando de um lado para o outro, na mesma jaula, no mesmo espaço, na mesma rotina, sem avançar, sem sair, apenas repetindo. E a maioria das pessoas leva esses pensamentos a sério demais, dá crédito demais,
dá importância demais, dá poder demais. Leva a sério quando a mente diz, você vai fracassar. Leva a sério quando a mente diz, ninguém gosta de você. Leva a sério quando a mente diz, é tarde demais para começar. Leva a sério quando a mente diz, você não é capaz. Leva a sério quando a mente diz, desiste. Mas a mente não é uma autoridade. Repita comigo. A mente não é uma autoridade. A mente é apenas um órgão, como o coração, como o fígado, como o estômago. Ela produz pensamentos, como o estômago produz ácido, como o fígado produz bile, como o coração produz batimentos. Automático, constante, nem sempre útil. Nem todo pensamento merece sua atenção. Nem toda ideia merece seu crédito. Nem toda voz interna merece ser obedecida. Alguns pensamentos são apenas ruído, estática, interferência, lixo mental. Aprender a ignorar certos pensamentos é tão importante quanto aprender a seguir outros. A sabedoria não está em eliminar pensamentos. Isso é impossível. A mente sempre vai produzir. Sempre. Até o último segundo. A sabedoria está em escolher. Escolher quais pensamentos você alimenta. Escolher quais pensamentos você deixa morrer de fome. Escolher quais merecem sua energia. Escolher quais merecem sua atenção. Escolher quais merecem sua ação. Os estoicos praticavam o que hoje chamaríamos de atenção plena, mas com um propósito mais agressivo, mais radical, mais cirúrgico. Não apenas observar os pensamentos, mas julgá-los. Não apenas aceitar o que vem, mas questionar. Não apenas deixar fluir, mas decidir. Eles criavam um tribunal interno, onde cada pensamento precisava se justificar, antes de ser aceito, antes de ganhar poder, antes de virar ação. Quando você aprende a ser o observador, nada pode te abalar, nada pode te controlar, nada pode te diminuir, porque você descobriu, finalmente descobriu, quem você realmente é. E isso muda tudo, seguindo em frente. Essa prática constante, dia após dia, ano após ano, década após década, até se tornar a sua melhor versão. Se essas palavras falaram com você, não ignore isso. A maioria das pessoas volta ao automático, volta aos impulsos, volta a perder para si mesma. Mas você não. Se quer construir uma mente forte, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui não é motivação, é disciplina, é clareza, é evolução constante. Primus Nexus.